Como eu reconstruí o Indiana Pacers do Tyrese Haliburton, levando o time ao sucesso na NBA em um formato de vídeo diferente. A primeira coisa que eu fiz como GM do Pacers foi conhecer melhor o time. Na posição de point guard, inicialmente as coisas pareciam bem. Além do Haliburton, tínhamos o TJ e o Nembhard com overalls decentes. Na segunda posição, os shooting guards precisariam de um toque com mais cuidado e atenção, mas eu cuidaria disso mais tarde. Buddy Hield e Benedict Mathurin dariam conta por enquanto na posição de SF. No nosso garrafão, os nossos power forwards e os nossos centers também precisariam de uma atenção a mais. A não ser que algum dos nossos jovens evoluísse muito, precisaríamos de alguém com overall mais alto. Diferente do que está acontecendo atualmente, nosso início na NBA não foi bom, e nem mesmo no In-Season Tournament, que é a Copa da NBA, assim que eu vou chamar daqui pra frente. Haliburton também não conseguia números de assistências como na vida real, mas eu tinha um plano para isso. Eu decidi abrir a tela de edição dentro do jogo e aumentar o seu chute e touches. Isso faria com que ele tivesse mais a posse de bola nas jogadas ofensivas. Depois de alterar isso, simulei mais alguns jogos para ter uma noção de como Haliburton jogaria, se os seus números de fato iriam subir. E de fato ele conseguiu alguns jogos com mais de 10 assistências, porém ainda não era o que eu queria. Como não conseguiríamos ir aos playoffs naquela temporada, decidi negociar o Buddy Hield e o TJ McConnell com o Nets. Sei que parece loucura trazer o Ben Simmons, mas esses 2 anos de contrato dele serviriam de incentivo para tancarmos por 2 anos, e assim nós estávamos desistindo de tentar play-in na primeira temporada. Hali foi All-Star e nos liderou em pontos e também nos liderou em assistências. Nikola Jokic foi o Finals MVP naquela primeira temporada, liderando o Denver Nuggets em mais um título contra o Miami Heat, 4-3. Se nós demos sorte na loteria? Não. Escolha de número 11. Fomos de Justin Edwards no draft. Na outra escolha, ainda no primeiro round, conseguimos Isaac Amundsen. Como ainda precisaríamos de mais um ano para limpar o salário do Ben Simmons, passamos por aquela free agent sem nos movimentar significativamente. Na temporada de 2024-25, eu só pedi uma coisa aos meus jogadores: fé. Haliburton chegou a quase 30 pontos por jogo, além das 10 assistências de média. Individualmente, ele estava bem. O detalhe é que acabamos a temporada na 10ª posição, tendo que vencer 2 vezes no play-in caso quiséssemos ir aos playoffs, que não era nosso objetivo naquele momento. Mas também não tinha como perder de propósito, então fomos ao jogo. O primeiro adversário, Miami Heat. E mesmo jogando fora de casa, conseguimos vencer Jimmy Butler, Bam Adebayo e companhia. Surpreendente. Em uma noite inspirada de Tyrese Haliburton, avançamos após vencer por 126-109. Uma partida sensacional do líder do time, do franchise player, aquele que inspirou esse vídeo. Foram 36 pontos e 10 assistências do nosso armador naquela noite, naquele jogo contra o Miami. No segundo round, o Milwaukee Bucks de Damian Lillard e de Giannis Antetokounmpo, a nova dupla da NBA que só quando foi anunciada a troca já surpreendeu muitas pessoas, já chocou muita gente. O jogo seria fora de casa mais uma vez. E infelizmente não conseguimos continuar na competição. O Bucks nos derrotou de 149-134. Nossa temporada se encerrava ali. Enfrentamos Damian Lillard em uma noite não favorável para nós. Foram 43 pontos e 9 assistências do armador do Bucks, além dos 28 pontos do Giannis Antetokounmpo. Na final daquele ano, surpreendentemente, Memphis Grizzlies e Orlando Magic. Algo totalmente inesperado e que terminou com o título para o time de Memphis. Estávamos mais uma vez na loteria do draft e mais uma vez acabamos com a 11ª escolha. Nos restou selecionar o ala armador, Jim Pearl. Xavier Booker sobrou para nós no segundo round, já que àquela altura ninguém sabia o que esperar dele. Em outros momentos, Booker já havia sido visto como um dos melhores prospectos, mas as coisas mudaram. Outra carta na mesa, agora poderíamos gastar nosso salary cap trazendo um novo nome para ajudar Tyrese Haliburton. Mas quem seria o escolhido? Acabei optando por fazer uma oferta para Aaron Gordon, sonhando baixo. Depois ouvi boatos de que Jason Tatum gostaria de vestir um uniforme amarelo
Então por que não trocar o roxo do Lakers pelo azul marinho do Pacers? Ainda me restava mais uma oferta, Lauri Markkanen ou Brandon Ingram, foi a dúvida que passou pela minha cabeça. Mas na verdade eu nem precisei decidir entre um ou outro, pois Jason Tatum havia tomado a sua decisão. Ele vestiria as cores do time de Indiana. Além de conseguirmos o Jason Tatum, conseguimos também, por meio da fidelidade de Miles Turner, renovar o contrato com o nosso Big Man. Eu tinha Haliburton e Jason Tatum juntos no mesmo time, além de ter o Miles Turner também no nosso garrafão. Depois de 2 temporadas iniciais negativas, a maré havia mudado para o nosso favor. As vitórias começaram a aparecer até com certa naturalidade. Em fevereiro estávamos com 37 vitórias, o mesmo número de vitórias do primeiro colocado. Jason Tatum com 25 pontos de média e Haliburton com 11 assistências. Haliburton era o terceiro armador mais votado na Conferência Leste, com mais de 2,5 milhões de votos. E assim, na temporada de 2025-26, tanto o Haliburton quanto o Jason Tatum estavam juntos no Pacers, mas também no All-Star Game. A essa altura, Jaylen Brown, ex-companheiro de Jason Tatum no Boston, agora jogava pelo Golden State Warriors. Fechamos a temporada com 56 vitórias, ficando assim na 3ª posição na Conferência Leste, classificados diretamente para os playoffs pela primeira vez. Nosso primeiro adversário seria o Toronto Raptors e assim nós estrearíamos neste save, neste vídeo, nos playoffs. Era o início de uma grande rivalidade contra o Scottie Barnes e contra o Toronto ali na Conferência Leste. Mas nós falaremos disso mais pra frente, porque o time de Indiana estaria escrevendo história a partir de agora. A pergunta vinha na mente: será que já tínhamos tudo o que precisávamos para caminhar até o título? Será que faltava alguma peça ainda no time? Naquele primeiro round, os dois times duelaram, se esforçaram, tentando conseguir a vitória na série. Mas infelizmente a história foi infeliz para nós, porque Tyrese Haliburton rompeu o ligamento do pulso uma semaninha antes dos playoffs e nos desfalcou durante todo aquele primeiro round. Os nossos jogadores tiveram que assistir à festa da torcida e dos jogadores do Toronto Raptors enquanto perdíamos para eles no jogo 6. Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder fizeram a final naquele ano, com o time de Ohio terminando como campeão. O leste e a NBA tinham um novo dono. Lembram da nossa primeira escolha de 2024? Justin Edwards agora seria titular, com Jason Tatum sendo movido para PF. Na Copa NBA de 2026-27, chegamos ao mata-mata, tendo que vencer o Orlando Magic para avançar na competição. O primeiro quarto acabou em 36-35, muito acirrado, mas para nós. Isso evidenciou que não seria fácil. No final do segundo quarto, as coisas ainda estavam muito equilibradas. Placar de 76-70, um jogo muito ofensivo das duas partes. No terceiro quarto, os dois times passaram dos 100 pontos, você não ouviu errado. Em 3 quartos, mais de 100 pontos para os dois lados, placar de 106-103. Haliburton chegara a 41 pontos, mas Franz Wagner e Paulo Banchero seguiam trabalhando juntos como um time, como uma franquia forte para impedir que nós vencêssemos. Jason Tatum fez 26 pontos e Justin Edwards naquela noite chegou a 25 pontos. E por 150-146, nós conseguimos vencer o Orlando Magic e comemorar. Uma noite de super estrela para o nosso armador, o nosso franchise player. Foram 43 pontos no total para Tyrese Haliburton, além de 7 assistências naquela noite. Tinha chegado a hora então de embarcarmos para Las Vegas, os 4 sobreviventes, um Final Four na NBA. Na semifinal do leste, o primeiro contra o segundo colocado. Os melhores times da conferência em ação. Além de Joel Embiid, eles tinham John Collins, Chris Middleton, Malik Monk e o Tyrese Maxey, que foi draftado inclusive no mesmo ano do nosso Haliburton. Mas nós tínhamos as nossas estrelas. As nossas talentosíssimas estrelas Jason Tatum e Tyrese Haliburton, acertando bons arremessos do perímetro e marcando de 3 pontos para nós. Faltando menos de 1 minuto para acabar o jogo,
jogo, vencíamos por apenas 2 pontos. Isso mesmo, 2 pontos só de diferença. O Sixers empatou a partida e nós tínhamos esperança. Tínhamos a última posse, um último arremesso. Porém, nós falhamos. Era a hora do overtime, mais 5 minutos para conhecermos o novo finalista da Copa NBA, o In-Season Tournament da NBA, a novidade. Nós jogamos e jogamos. A nossa vantagem era de 4 pontos a menos de 24 segundos, quando Joel Embiid falhou no arremesso, nos fazendo sentir o gostinho da vitória. Estava tudo muito perto. E então acabou. Estávamos na final, prontos para o próximo e último e decisivo jogo da Copa NBA. Jason Tatum e Haliburton combinaram para 56 pontos naquela noite. E na final, o vencedor do confronto entre Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers. 2 times jovens que passaram por uma reconstrução recente. E acabou por ser uma vitória fácil para o time de Shai Gilgeous-Alexander. Ele anotou 24 pontos e liderou o OKC. Era a hora da grande final em Las Vegas. Oklahoma City Thunder de um lado e Indiana Pacers do outro. É como dizem, na NBA você precisa tirar a vitória das mãos do adversário. Não é simplesmente ir lá e vencer. É necessário conquistar, dominar. Jason Tatum fez 18 pontos apenas no primeiro quarto daquela partida. Ele estava decididamente inspirado, concentrado, e aquilo motivou o restante do time. Continua impressionando, continua impressionando. Shai se esforçou muito, tentando carregar o time, assumindo o protagonismo em um certo momento do jogo. Mas para nós, Jason Tatum chegou a 55 pontos naquela noite. Ele foi a grande estrela da partida, coroado não apenas com a vitória, mas com o título da Copa NBA. Infelizmente, o modo ainda não tem uma cena de título. Nós voltamos para a temporada da NBA. Estávamos em primeiro lugar no leste, com 16 vitórias e 6 derrotas até aquele momento. Jason Tatum, em sua segunda temporada no time, estava com 25 pontos de média por jogo. Tyrese Haliburton estava chegando a 11 assistências por partida, além dos 24 pontos que tinha por jogo. Justin Edwards, aos 22 anos, chegou a 82 de overall, com 11 pontos por jogo. Seria 2027 o nosso ano? Todos estavam saudáveis, as lesões não seriam um problema dessa vez. Mais do que uma grande dupla, tínhamos um grande time. Ao fim da temporada, Haliburton ganhou seu primeiro prêmio como melhor jogador da NBA. O nosso MVP, o meu, o seu, o nosso Haliburton. Rick Carlisle foi escolhido como o melhor treinador da NBA. Terminamos a temporada com 64 vitórias e 18 derrotas, assim como o Cleveland Cavaliers, os 2 primeiros colocados com o mesmo recorde, a mesma porcentagem de vitória. Nos playoffs, o primeiro obstáculo seria o Sixers de Joel Embiid, de Tyrese Maxey, de Malik Monk e sim, outra vez, assim como nos enfrentamos na Copa NBA. Eles estavam no nosso caminho. Depois de 3 jogos, a série estava favorável para os Sixers, que vencia por 2-1 até o momento. Porém, fora de casa, nós tínhamos a missão de empatar aquilo. E o trabalho foi feito coletivamente e conquistamos a vitória fora de casa. Placar final: 133-122 para o Indiana Pacers. Vencemos o jogo 5, precisando apenas de mais uma vitória para avançarmos ao próximo round. Teríamos que conquistar a última vitória fora de casa se não quiséssemos jogar o jogo 7. E nós definitivamente queríamos evitar aquilo. E fizemos o que fizemos durante toda a temporada regular daquele ano, conseguindo assim vencer os Sixers com muita coletividade e com muito protagonismo também das nossas 2 maiores estrelas. Foram 39 pontos para Jason Tatum, 15 assistências para Haliburton e a vitória para o Indiana Pacers. No segundo round, o Toronto Raptors, que emergia no leste também como um grande rival para o nosso time. Eu já mencionei isso anteriormente. E assim como contra os Sixers,
chegamos ao jogo 6 precisando de mais uma vitória fora de casa para avançarmos ao próximo round. Foi mais um jogo gigantesco do Jayson Tatum, que terminou com 35 pontos e nos liderou para as finais de conferência. Um placar final de 129-117 para o Indiana Pacers. Mais uma série fechada em 6 jogos, mais uma série fechada em um 4-2 para nós. Haliburton contribuiu demais com suas numerosas assistências, mas os olhos estavam realmente em Jayson Tatum, a nova contratação que chegou na temporada anterior e chamava muita atenção. No último degrau antes das finais, o Cleveland Cavaliers, o time que terminou a temporada com o mesmo recorde que o nosso. Eles venceram os 2 primeiros jogos, nos colocando já de cara contra as cordas. Diante da nossa própria torcida, conseguimos nossa primeira vitória, mas eles venceram o jogo seguinte. Voltamos então para Cleveland para o jogo 6, perdendo de 3-1 na série para eles. Nos esforçamos, tentando vencer muito aquele jogo. Porém, Donovan Mitchell fez história ao anotar 50 pontos naquele jogo. Ele inclusive quebrou o recorde de mais cestas de 3 pontos feitas em um único jogo de playoffs para o Cavaliers. Era como se nada que nós fizéssemos pudesse impedir ou parar Donovan Mitchell. Nós falhamos. Fomos derrotados pelo time que ficou em primeiro lugar na Conferência Leste e nosso desejo de chegar às finais foi infelizmente adiado por pelo menos mais uma temporada. Mas o incrível Donovan Mitchell não conseguiu vencer a NBA naquele ano. O Houston Rockets é quem fez isso e venceu o Cleveland em 7 jogos. Para a próxima temporada trouxemos um novo treinador. Talvez isso poderia nos ajudar. Contratamos Darvin Ham. Quanto ao restante do time, não parecia que precisávamos de alguma mudança radical. Apenas trazer jogadores para completar o elenco. Mas de qualquer forma, eu precisava dar um final feliz para essa história. Eu precisava vencer a NBA com o Pacers e com o Haliburton. Outra vez terminamos a temporada empatados com o Cleveland Cavaliers. Eles definitivamente estavam no nosso pé. Nosso primeiro adversário nos playoffs daquela temporada foi o Atlanta Hawks. Um novo Hawks, eu diria, com Jabari Smith e com Bam Adebayo sendo as suas principais estrelas naquele momento. Com uma vantagem de 3-2 na série, faltando poucos segundos para acabar, o jogo 6, Haliburton teve a oportunidade de acertar uma bola de 3 e vencer o jogo. E ele conseguiu! Vencemos o Hawks então por 4-2. No segundo round, novamente, o Toronto Raptors. O time que já havíamos encontrado nos playoffs algumas vezes, gerando uma motivação ainda maior, uma rivalidade no leste. A poucos minutos do fim, mais uma vez ele, Haliburton. Ele nos deu a vantagem que precisávamos para fechar o jogo e a série em mais um 4-2. E então lá estávamos nós outra vez, comemorando mais um degrau, a chegada nas finais de conferência. Mais uma vez contra o Cleveland Cavaliers, o time que nos venceu por 4-1 um ano atrás. Um ambiente de guerra nas finais da Conferência Leste. No primeiro jogo, 144-125 para o Cavs. A dolorosa derrota no primeiro jogo precisava acordar o time, precisava mexer com o nosso elenco. A vitória era algo que nós precisávamos tirar das mãos do Cleveland. E a segundos do fim, uma vantagem de 2 pontos nos fez pensar que havíamos conseguido. Empatamos a série, foi o que nós pensamos. Mas restava ainda uma posse. E Donovan Mitchell nos assombrou mais uma vez. 116-115 e 2-0 na série para o Cleveland. No jogo 3, a resposta. Jayson Tatum nos liderou para a primeira vitória na série. De certa forma, isso nos deu confiança outra vez. Voltamos os olhos para o nosso objetivo e concentrados nós conseguimos disputar em alto nível. E no jogo 4, Tyrese Haliburton foi o cara. Vitória de 139-117. A série estava empatada em um 2-2. Hora de voltar para Cleveland. No jogo 5, o Cavs venceu de novo, jogando um balde de água fria sobre as nossas cabeças. Eles estavam com a vantagem outra vez. Donovan Mitchell e seus 31 pontos nos destruíram naquela noite. Um jogo coletivo muito forte em casa nos fez empatar a série em 3-3.
Jogaríamos então um jogo 7 contra eles na final do leste. Tudo seria decidido em um jogo, em Ohio. Só mais um degrau até as finais da NBA. Era a terceira temporada de Jason Tatum e Haliburton juntos. Porém, era a primeira temporada com Darvin Ham à frente desse time. No jogo decisivo, mais uma vez, muita rivalidade, muita disputa. Naturalmente, ninguém entregaria nada fácil, mas aquela noite foi especial. Nós estávamos prontos para aquele momento. A nossa trajetória nos moldou para aquilo como fogo refina o ouro. Donovan Mitchell fez mais uma vez um grande jogo. Mas aquela noite era nossa. Ninguém tiraria a vitória das nossas mãos. Nós a agarramos com unhas e dentes, como diz o ditado. Placar final 131-121. Vencemos o Cleveland Cavaliers e avançamos para a próxima fase. Avançamos para as finais da NBA. Sim, nós conseguimos. Sim, nós conseguimos, era o que os jogadores gritavam no vestiário. Havia um novo campeão na Conferência Leste. Na grande final, o Houston Rockets, um jovem e talentoso time que já havia, inclusive, vencido o próprio Cleveland Cavaliers na temporada anterior. Era a nossa vez. Nossa oportunidade de vencer o atual campeão da NBA, depois de termos vencido os atuais campeões do leste. Ninguém estava nos dando nada de bandeja, nós derrubamos um gigante no leste e agora nós queríamos derrubar o gigante da NBA. A menos de 1 minuto para o fim, liderávamos por 3 pontos. Aprendemos a não baixar a guarda até que o juiz apitasse o final do jogo. O Houston continuaria lutando e nós precisávamos manter o foco no ataque e também na defesa. Faltando 20 segundos, a vantagem era de 3 pontos outra vez. Um arremesso do corner deveria ter empatado o jogo, mas o jogador do Houston não estava no perímetro, ele estava dentro do garrafão. 2 lances livres convertidos e teríamos outra vez 3 pontos de vantagem. Sem timeout, o Houston Rockets teve que tentar. E eles falharam para nossa alegria. Placar final 123-119. No jogo 2, eles equilibraram as coisas e a série foi para Indiana, empatada em 1-1. 28 pontos para Jason Tatum no jogo 3 e a vitória em casa. Placar final naquela noite, 139-118. Nós conseguimos vencer também o segundo jogo em Indiana, abrindo então 3-1 na série. Faltava apenas um jogo, apenas mais um jogo e poderíamos comemorar o título. Eles tinham Isaiah Collier, média de 27 pontos por jogo nos playoffs. Ace Bailey, quarta escolha geral no draft de 2025, que havia feito 30 pontos naquela noite. E com esses talentos, adiaram a nossa festa em, no mínimo, mais um jogo. Placar final 133-124, com o Pacers ainda liderando a série em 3-2, mas saindo derrotado daquele jogo. Só precisávamos de mais uma vitória, era o que o treinador repetia a cada palestra. Mais uma vitória, só mais uma vitória, e agora diante da nossa torcida, em casa. Naquela noite o Houston começou bem, com pontos de Sengun, de Isaiah Collier e de Ace Bailey. Mas a nossa defesa começou a se conectar mais no jogo. E no ataque nós tínhamos que lembrar, Jason Tatum estava presente. Fechamos então o primeiro quarto vencendo de 35-25. Uma vitória. Nós precisávamos lembrar que só precisávamos de uma vitória. Uma vitória e tudo isso iria acabar. Ao final do segundo quarto vencemos por 12 pontos. Faltavam mais 2 quartos de 12 minutos cada, mas a confiança estava aumentando. Hawks, Raptors, Cavaliers e agora o Houston Rockets. Só faltava mais um time para vencermos antes de comemorar aquele título. Continuamos dando duro e a vantagem subiu, chegando até 21 pontos na partida. E assim acabou. O Indiana Pacers de Tyrese Haliburton e Jason Tatum e tantos outros honráveis nomes e guerreiros éramos campeões da NBA
depois de vencer o Houston Rockets. Sim, nós conseguimos. Nas finais de conferência da temporada seguinte, novamente o Toronto Raptors. Eles estavam engasgados com o Pacers há 2 temporadas, pelo menos. E dessa vez eles comemoraram por último. Placar final 132-125 no jogo 5 e vitória do Toronto Raptors por 4-1 nas finais da Conferência Leste. Na temporada seguinte, Tyrese Haliburton conseguiu seu segundo MVP na carreira. Nas finais de conferência, de novo o Toronto Raptors estava no nosso caminho. Uma rivalidade foi construída. Cada um dos times venceu 3 jogos e a série chegou ao jogo 7. Os 2 times lutaram muito em cada ponto, em cada jogada, tentando conquistar a vitória e avançar para as finais da NBA. No final do primeiro quarto, Toronto ainda acertou essa bola aí no estouro do cronômetro. Até que ponto aquele arremesso de trás do meio da quadra daria mais motivação para eles no restante do jogo? O duelo foi intenso do começo ao fim, aguçando ainda mais a rivalidade entre os 2 times, com o nosso Indiana Pacers terminando mais feliz naquela noite. Um placar final de 112-107. O Indiana Pacers estava mais uma vez nas finais da NBA. Pelo caminho, o Denver Nuggets de Nikola Jokic. Com 35 anos, 2 títulos e 2 MVPs na NBA, o sérvio já tinha uma carreira bem consolidada na liga. Ele ainda era um dos grandes nomes, uma das grandes estrelas, porém, nós vivíamos um momento melhor. Coletivamente, estávamos melhores. O Pacers veio muito forte, muito confiante e conseguiu vencer em 4 jogos. A famosa varrida aconteceu para nós. Era o segundo título da dupla Jason Tatum e Tyrese Haliburton com o treinador Darvin Ham sob o comando. Depois daquele segundo título, a temporada começou diferente para o Indiana Pacers. Isso porque Haliburton perdeu seu companheiro. Mas assim é o mundo dos negócios na NBA, não é mesmo? Foram bons anos juntos. Jason Tatum acabou voltando ao Boston Celtics com um novo contrato. Embora isso deixasse parte da torcida de Indiana insatisfeita, a grande maioria estava grata ao jogador pelo tempo que tiveram juntos. Darvin Ham, depois de vencer mais uma vez, renovou seu vínculo com o Pacers. Xavier Booker assinou um contrato de 2 anos com o Los Angeles Clippers. Isaac Amundsen foi jogar no Los Angeles Lakers, assinando por 3 temporadas. Andrew Nembhard se tornou jogador do Philadelphia 76ers. Jarvis Walker renovou seu vínculo com o Pacers por mais 5 temporadas, se tornando titular da posição com a saída do Tatum. Benedict Mathurin permaneceu no Pacers, também estendendo seu contrato com o time. Justin Edwards, assim como Jarvis Walker, também renovou por mais 5 anos. Miles Turner ainda tinha mais alguns anos de contrato para cumprir, então permaneceu com o time. Jason Tatum, depois do segundo título, voltou para Boston, como eu já informei, assinando um dos maiores contratos da NBA. Tyrese Haliburton, aos 30 anos, tinha 2 MVPs e 2 títulos, assim como também vida longa Indiana. Ele ficaria lá até o fim da sua carreira. Senhoras e senhores, esta foi a história destes guerreiros que tiraram o Pacers da fila, da seca. Eles levaram o time ao ápice, sendo campeões em 2028 e 2030.